Shalom, shalom, Laila Tov, ou Boker Tov, dependendo da hora que você está assistindo. O Erev Tov, Sorai Tovim. Beleza? Eu tenho companhia aqui hoje, aqui, ó, tá vendo? Ô, Cascão, dá um joinha aí pro povo aí. O Cascão tá lá fora. O Cascão é o boi. Veio fazer uma visita, né? Ele fica fungando aqui, porque ele quer comer a ração que tá aqui dentro do quartinho aqui, ó. Né? Bom, vamos lá. Vamos fazer uma revisão. Eu só tenho medo de ele arrebentar essa porta e vir pra cima aqui de mim aqui. Ele é meio bravo. Né, Gascão? Bom, vamos lá. Então a gente aprendeu até agora, até o capítulo 8 de Gênesis, certo? Mas se vocês não sabem disso, agora vocês vão saber. Você sabia que por muitos anos eu fui preparador? Sobrevivencialista? Né? Estudei por mais de 20 anos. Ó, o Cascão tá ali, ó. Lá, lá, lá. Ô, Cascão, dá um oi, Cascão! Tá vendo ali o boi? Tá olhando aqui na janela, aqui, ó. Vocês viram? Conseguiu ver? Ah. Vamos ver se ele aparecer aqui, eu acho que dá pra ver melhor. Mas por muitos anos eu fui preparador, fui sobrevivencialista. E no círculo de preparação de preppers, Greyman Directive, né, por assim dizer, geralmente, né, os caras têm um ditado que é assim: Noé, quando começou a construir a arca, não estava chovendo. Então isso querendo dizer o quê? Que você tem que se preparar. Noé, realmente, ele ficou construindo a arca e por 100 anos ele anunciou, né, que o dilúvio viria, que era para as pessoas se arrependerem e mudarem dos seus maus caminhos. E ninguém deu ouvidos para ele, por incrível que pareça. Né? Alguns o enxotavam, batiam, né, e coisas do tipo. Mas ele tentou avisar. Eles não sabiam nem o que era chuva. Né? Por quê? Porque era o orvalho da terra, né, que regava as plantas e coisas do tipo. Ele está tentando entrar pela outra porta agora, ó, o Cascão. Né? Deixa ele lá à vontade. Bom, então é isso. Né? Eu acredito, eu mudei muito a minha opinião nesses últimos anos. Né? Eu não acho que o mundo vai acabar, mas eu acho que pode ter crises regionais, né? Ou continentais ou coisas do tipo. Tá? Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o que mais? A Guerra do Golfo, Guerra do Iraque, né? Do Vietnã, e por assim dizer, ou se não, por exemplo, algum conflito ou algum desastre natural que nem aconteceu no Rio Grande do Sul há pouco tempo, ou que nem aconteceu lá na tragédia de Brumadinho, coisas do tipo. Então a gente tem que estar um mínimo preparado, né? Aí se o povo da congregação escutar falando isso, eles vão falar assim, o Cholinha ensina diferente, mas eu venho de um jeitinho meu. Eu gosto, pessoal, desse negócio de preparação, porque é o seguinte, ó, economicamente falando, é muito viável. Então, tipo assim, vamos supor que você tem 5 meses de arroz estocado lá dentro de casa. Ah, se o Cholinha escutar falando isso, você vai dar um puxão de orelha. Certeza, tenho certeza disso. Mas suponhamos que você tem 5 meses de arroz estocado em casa. E acontece algum desastre e o preço do arroz sobe lá em cima. Subir para cima é foda, né? Pleonasmo. Mas sobe, o preço fica estratosférico. Você vai precisar comprar arroz no mercado? Não. Né? Inflacionado? Não. Por quê? Porque você tem estoque em casa. Come ele, pô. Né? Que nem aqui aconteceu algum tempo atrás. Tomate inflacionou, feijão inflacionou. Agora esses dias o arroz inflacionou. E por último o café. No café, 40 conto. Né? Meio quilo. Então, tipo assim, se você tem estocado em casa, você precisa ir no mercado comprar um negócio inflacionado? Claro que não, pô. Né? Então eu gosto um pouco da cultura prepper, né? Não é à toa também que tem é um estilo de vida para mim, sabe?
Por exemplo, José do Egito, né, ele estocou alimentos por 7 anos nas épocas boas e nas épocas ruins, né, ele comeu daquele grão que ele tinha estocado, entende? Então, assim, é claro para que tipo assim, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. A diferença do veneno do remédio é a dose, né? Mas que nem Noa aqui, né, o que ele fez? Ele preparou a arca, colocou os alimentos, colocou os animais, colocou as pessoas, a família dele, né? Tentou avisar também as outras pessoas para mudar o estilo de vida. Ele tentou fazer o que ele pôde. Quando não deu mais, né? Geralmente, ninguém vai. Se não for a vontade do Criador, o povo não vai te escutar. Mas ah, é assim que funciona. Então eu venho de uma cultura, né, de se preparar, né? Mas agora, né, do jeito que eu estou vivendo aqui, de um jeito bem minimalista. Não sei se vocês separaram, né? Acho que com R$ 400 por mês eu consigo viver aqui, comer, dormir, tranquilo, tá? Como bem, né? E o mínimo é isso daí, eu acho. Talvez dê para reduzir mais, mas assim, eu acredito que o quê? Se você tiver condição e não for atrapalhar o seu orçamento, e se você ainda assim continuar ajudando as pessoas que estão ao seu entorno, né? Porque o que o bitolado ele faz, né? Ele não dá o pão pro vizinho, ele não dá o pão para um necessitado, não dá para ele o que vestir, não dá para ele o que comer, não dá muitas vezes um teto pela cabeça dele. O cara fica bitolado aí só se proteger nisso tudo aí, né? Não foi isso que o Machin ensinou, né? O Machin ensinou o quê? Que toda vez que você ajudar um necessitado, você está ajudando a ele diretamente. Toda vez que você for visitar um doente, você está visitando a ele. Toda vez que você for visitar alguém num presídio, você está visitando a ele. Então, tipo assim, não bitolem, bitolados, cuidado, tá? A diferença do veneno do remédio é a dose, tá? Ó, e eu acho que o máximo aqui é que nem José, toca por 7 anos. Vocês não pensavam que eu ia. Mas assim, que eu ia falar isso, né? Ah, então vocês são desses, então, né? Ah, mas ó, um pouquinho de preparação não é ruim, né? Ter um painel solar em casa, caso falte energia por muito tempo, ou ter uma internet boa, né? Caso aconteça algum pane na internet aí, nacional, estadual, vai saber, né? Ter uma fonte de água segura, né? Essas coisas aí são boas, né? São ideias boas para se ter, né? Para você manter um estilo de vida confortável, coisas do tipo, né? Tenta ser o mais autossuficiente possível, mas sem bitolar, tá, gente? Tá? Eu já fui bitolado nesses negócios, não é bom. Porque daí você começa a ver as teorias de conspiração que tem aí pra fora, aí você fica doido. Ah, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. É só isso que você escuta. Entende? Então Noah se preparou. Mas no caso dele mesmo foi trash o trem, né? E ele avisou as pessoas nesse ponto, né? No caso de José do Egito também foi uma necessidade, o Criador avisou ele antes, tá? Então eu não vejo problema em ter um pouquinho de preparação, mas se você falar isso lá no meio lá, os caras vão falar assim, pô, Israel, você já tá querendo construir bunker, mano. Não é assim, tá? Isso que eu queria. Rapaz, eu queria construir só pra falar que eu tenho, tá ligado? Brincadeira. Ah, aí eu gosto dessas coisas, né? Gosto de arma, gosto de bunker, gosto de, de preparação, de estudar essas coisas. Mas também gosto de estudar a Bíblia. E eu sei que a Bíblia, né, ensina que a gente deve ter um dosômetro, né, de sensatez, né? Bitolados, cuidado,
né? Cuidado, se eu bitolar, vocês puxam minha orelha também, tá? Porque a gente está estudando e aprendendo junto com vocês. Mas então Noa, né, teve uma preparaçãozinha ali também, né? É isso que eu queria dizer. Eu acho que vocês também devem, né, fazer algum tipo de preparação, coisas do tipo. Aprender defesa pessoal é uma delas, primeiros socorros, esse tipo de coisa. Acho que vale a pena. Tá? Tudo que você aprender que for edificar a sua vida, né, ou melhorar a sua qualidade de vida e tentar ser o mais autossuficiente possível, né, para não ficar dependendo assim tanto do Estado ou do governo, né, que... Como é que eu posso dizer? Eu disse isso há um tempo atrás, né? Um homem, né, um homem de família, ele tem que prover, educar, né, e proteger sua família. Todo homem, todo pai de família, a obrigação dele é essa, dar sua vida pela sua família. Hoje em dia, ó, não é mais o homem que protege sua casa, hoje em dia não é o homem mais que educa seus filhos e não provê o seu filho. É tudo o Estado. Pode reparar nisso. Então vocês, homens, tomem cuidado. Por quê? Porque o Estado está tomando seu lugar. E essas leis feministas que tem aí muitas vezes prejudicam o quê? O seu relacionamento com a sua própria família. Tá? Você não pode mais defender sua família. Você não pode mais educar os seus filhos. Né? Tenta fazer um homeschool para você ver. É por isso que a gente vive numa mochave. Né? Entende? Ou tenta construir algo desse tipo. Né? Se no futuro lá os caras vier... Mas para frente eu ensino para vocês o que é mochave, tá? Mas assim, vamos supor que os caras tentam obrigar os seus filhos a ir para a escola, estudar lá com um monte de Zé Droguinha, né? Não vai. Né? A mochave serve para isso, para proteger os seus. Ou vamos supor que os caras querem vacinar os seus filhos a força. Não vai. Né? Ponto final. Né? Então, assim, a gente se protege desse jeito, entende? Então, fazer uma preparaçãozinha é legal, né? A gente tenta não pitolar, né? A mochave é para muitas coisas, né? Para a gente seguir o nosso estilo de vida, seguir as regras do Criador, né? Ensinar os nossos filhos conforme essas regras, casar os nossos filhos entre filhos de irmãos e irmãs da congregação, né? É um tipo de preparação também. Tentar ser autossuficiente, plantar a própria comida, comer, criar os próprios animais para bater da uma maneira caixa de comer também. Tentar ser o mais autossuficiente possível. Mais ou menos o significado de mochave é esse. Né? E não ser forçado por ninguém, porque se alguém vier forçar a gente a fazer alguma coisa, vai bater numa parede. Né? Então, os israelitas só tem homem cunhudo, só, filho. Não tem frouxo. Né? Então, no mínimo, né, que a gente pode fazer é se preparar para as coisas do dia a dia, né, ou para alguma crise pequena, de médio porte, de pequeno porte, de médio porte, talvez de grande porte, mas não que vai acabar o mundo ou coisas do tipo, né? Não tem nada disso, cara, escrito nas escrituras. Né? E quem ensina isso, infelizmente, é bitolado, que nem eu era. Né? Bom, então vamos lá. A gente leu Gênesis 8, né? Agora a gente vai pro Gênesis 9. Pessoal, tá um pouco escuro aqui, então se eu ler meio devagar e gaguejando, ó, porque tá escuro pra caramba, tá? Eu tô tentando fazer o mais rápido que eu posso pra ficar um... Mas assim, muitas vezes eu tenho que fazer isso à noite, né? Porque é o horário que sobra tempo. Mas tá difícil pra caramba de carregar os vídeos, viu? Infelizmente. O celular tem que ficar parado horas e às vezes eu preciso dele pra gravar e não dá, né? Bom, Elohaiam abençoou Noa e seus filhos, disse-lhes, sejam frutíferos. Efraim,
multiplicai-vos e enchei a terra. Haverá um medo e um pavor de vocês que estará sobre todos os animais da selva, e toda a árvore do ar, e sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. Em vossas mãos eles estarão entregues. Então, o que o Criador falou? Que a partir de agora todos os animais terão medo de você, porque você pode subjugá-los, né? Nossa, tá muito escuro. Eu vou ter que mudar a lâmpada de lugar depois, quando for gravar o próximo. Deixa eu ver. Todos os animais que se movem e vivem servirá de alimento para vós. Como dei anteriormente a erva verde, eu tenho dado a todos vocês as coisas. Mas a carne com vida nela, na qual está o sangue, tu não comerás. Então é o seguinte, guerreiro, guerreira, você lembra que a gente falou que da alimentação, né, que a gente tem que plantar do nosso jeito, tem que colher do nosso jeito, tem que criar os animais do nosso jeito? O pessoal fala assim, a Torá foi abolida, né? Mas antes de receber a Torá, o Criador está falando aqui para quem aqui? Para Noé e seus filhos. Ele não tinha dado ainda a Torá para Moisés. Moisés foi lá na frente. Aqui a gente está falando em Noé ainda. Não comerás carne com sangue, porque no sangue está a vida. E se alguém comer carne com sangue, eu vou requerer isso dele depois. O Hashemesh, a alma, alguma coisa nesse a Nefest, acho alguma coisa nesse sentido. Então, o que acontece? Esse é o mandamento que foi dado lá para a Torá. Mas a Torá não tinha sido dada ainda. Mas já tem mandamento aqui já? Tem. Do mesmo jeito que tem para seguir o Shabat. Mas então, a Torá não foi abolida no Novo Testamento? Não. Antes de ter Torá, já tinha Torá. Tá vendo? E você vai ver muitos dos hábitos dos patriarcas, era o que? Era seguir a Torá sem perceber. Então, o Criador já falou aqui já, não coma carne com sangue. E isso foi dado por Moisés lá na frente. Tá? Moisés só repetiu. Só escreveu. Tá? Basicamente é isso que ele fez. O negócio tinha tinha sido falado, o Criador falou para Adão, mas ele não escreveu. Quem escreveu depois foi Moisés. Mas a mensagem já tinha sido passada. Moisés só fez o quê? Escrever ela, ponto final. Então essa é uma ordenança de quem? Do Criador. Tá? Então, tipo assim, será que o Messias iria abolir uma ordem do Criador? Não. Ah, agora você pode comer sangue, irmão, porque eu estou autorizando. Ele não vai contra a vontade do pai dele. Se o pai dele falou que não é para comer sangue, não é, pô. Você acha que ele vai falar ao contrário disso lá no Novo Testamento? Não vai. Tá? O próprio Criador falou aqui com a boca dele para Adão, não é para comer sangue. Você acha que o Messias ia falar assim, não, agora você pode comer, não tem problema não. Claro que não. E os apóstolos? Quem que são os apóstolos, para apagar alguma coisa da lei do Criador? Ninguém. E se fizeram isso, são tudo doido da cabeça. Porque todas as leis que o Criador passa é Leolam Vaed, para todo sempre. Mas da carne com vida nela, na qual está o sangue, tu não deverás comer. E seguramente requerei o sangue de sua vida, e eu irei requerer de todos os animais, de todo o homem. Exigirei prestação de conta de todo o homem pela vida de seu irmão. Então, guerreiro, se você come sangue,
Ou se não, ou se você derruba o sangue do seu irmão, você tem que prestar conta do porquê que você fez isso. Então, tipo assim, eu fiz ilegítima defesa. Opa, beleza. Mas eu fiz por maldade mesmo? Prepara o lombo aí, viu? Vai vir pau na moleira. É, o Criador exige que seja assim, né? E todo aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem será seu sangue derramado. Você lembra o que aconteceu lá com Caim? Derramou o sangue de Abel, né? Virou um fugitivo, né? E, e tem outra palavra que foi usada lá, né? Mas do mesmo jeito, todos os assassinos do mundo, da terra, vivem da mesma forma. E todo homem que derramar o sangue do homem, pelo homem ele será derramado. Porque Elohayim fez o homem à sua imagem. Nós somos a imagem de quem? Do próprio Criador. Ele quer o quê? Prestação de conta. Tá? Ponto final. E vós sejam férteis, multiplicai-vos, não saiu aqui, disseminai-vos abundantemente na terra e multiplicai-vos nela. Você viu? Quase que não sai. Né? Elohim falou para Noa e seus filhos dizendo, tá escuro aqui, por isso que eu não tô conseguindo ler, tá? Peraí. Eu mesmo estabelecerei a minha aliança convosco e com a vossa zera depois de vocês, e toda criatura vivente que está convosco, ave, rebanho, todos os animais selvagens com vocês e todos os que estão saindo da taiva, todos os animais da terra, eu estabelecerei uma aliança convosco. Nenhuma carne deverá ser eliminada mais pelas águas de um dilúvio, nem existirá mais um dilúvio para destruir a terra. Elohayim disse, este é o símbolo que eu faço entre mim, vós e todas as criaturas viventes que estão convosco por gerações perpétuas. Eu fixo um arco na nuvem, né? O pessoal, é o arco-íris, né? Mas só está escrito arco, não está escrito arco-íris, não, tá? E isso vos será um símbolo como uma brite para mim, entre mim e a terra. Perdão. Li errado aqui. Tá muito escuro, pessoal. Mas assim, vai assim mesmo. Eu fixo um arco na nuvem, isto vos será um símbolo de uma aliança entre mim e a terra. E há de ser que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, este será o símbolo, esse símbolo será visto. E eu me lembrarei da aliança, a qual está entre mim e vós, e toda criatura vivente, de toda a carne. As águas não se tornarão mais um dilúvio para destruir a carne. O símbolo estará na nuvem para que, ao olhar para ele, eu possa recordar da brite perpétua entre Elohayim e toda criatura vivente de toda a carne que está sobre a terra. Elohayim disse a Noé, este é o símbolo que eu estabeleci entre minha palavra e toda a carne sobre a terra. Veja bem que agora está chegando umas partes brutas aqui, hein? Então o Criador fez uma aliança que não iria mais destruir a terra por dilúvio, né? Mas isso não significa que tem outros desastres, né? Regionais. Você entende? Então, na própria terra de Israel, muitas vezes o Criador mandou uma seca violenta, né? Ou no Oriente Médio, que nem está registrado nas Escrituras, né? Os filhos de Noa saíram da taiva. Os filhos de Noa que saíram da taiva foram Shem, Afete e Ram, o pai de Canaã. Ram era o pai de Canaã.
Eu já fiz um vídeo sobre isso já, tá? Tá lá embaixo, um dos primeiros que eu fiz. Este era um dos 3 filhos de Noa, e a partir dele a terra inteira se encheu. Noa começou a se tornar lavrador do solo e ele plantou uma vinha. Ele bebeu vinho e ficou embriagado. Aí o pessoal fala que não pode beber vinho, né? Dentro das igrejas, né? E não pode se embriagar, né? Não pode, né? Ele se embriagou com suco de uva, né? Ah, o Machia bebeu uva, suco de uva. Não, ele não bebeu suco de uva, não. Ele bebeu vinho, tá? Bebeu vinho. O primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. Ele transformou água em vinho para jogar fora? Não. Tomou, transformou água em vinho para encher a cara. Os próprios fariseus falavam que ele era beberrão, né? Será que ele estava tomando suco de uva? Né? Ah, mas é porque tem aquela passagem que não se coloca vinho novo em odre velho. Pessoal, veja bem. Tudo que contaram para vocês dentro das igrejas, né, eles inventaram um monte de coisa. Uma delas foi essa. Ah, porque não se coloca vinho... vinho novo é suco de uva, não se coloca vinho novo em odre velho. Né? Veja bem. Vê-se bem se o Machia ele bebeu suco de uva mesmo, tá? Que nem o pessoal nas igrejas ensina. Quando que é a colheita do vinho em Israel? Você sabe? É em Sucote, na festa das tendas. É a colheita do vinho. Tem até um dia da comemoração da Tirosh, né? A colheita do vinho, festa do vinho novo. O dia de Tirosh, tá? Tirosh é vinho em hebraico, tá? E aí é entre setembro, né? Setembro ou outubro, né? Que é quando começa a festa das tendas. Agora vamos supor, o Machia ele comeu pão e bebeu vinho com os apóstolos, certo? Ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Dá quase 6 meses. Você acha que o suco de uva não vai fermentar, não, guerreiro? Tá? Então, como que o Machia bebeu suco de uva? Se hoje em dia a indústria não consegue fazer um suco ficar preservado por 6 meses, você acha que naquela época, há 2.000 anos atrás, os caras conseguiam fazer suco de uva, não fermentar? O suco de uva era feito com o quê? Com os pés. No pé não tem bactéria, não? Não tem levedura? Na própria casca da uva tem levedura. No odre tem levedura. Você acha que não vai fermentar, não? Não se coloca vinho novo em odre velho, por quê? Porque dentro do odre, se o odre já está laceado, ele vai estourar. O odre está velho? Né? Vocês não prestaram atenção nisso, não, quando vocês foram ensinar nas igrejas? Né? Então vocês param de distorcer o que está escrito. E está escrito que o Machia bebia vinho. Ponto final. Não é suco de uva. Tá? O que vocês não podem fazer é pegar uma pessoa que tem problema com bebida, né, e falar assim: ah, pode beber à vontade, guerreiro. Isso daí não. Isso daí não é certo. Mas também não pode falar que é proibido beber vinho. Você vai comemorar a Páscoa como? Sem vinho. Né? A festa do vinho novo, você vai comemorar como ela sem vinho? Né? Os cabeção, para de fazer igual os fariseus, tá? Os fariseus, os saduceus, os escribas, os juízes, os zelotes, os essênios, tá? Os adoquitas até que eram mais ou menos, né? Mas assim, vocês estão vendo aqui que Noa se embriagou, ele se embriagou com suco de uva, né? Na Bíblia não pode beber. Um mandamento. A Bíblia não ensina a beber, né?
Provérbios 31:6. Dai bebida forte aos amargurados de coração e aos prestes a perecer. Para que ele se embriague e esqueça dos seus problemas. Quem tem problema, muitas vezes, se a gente tiver um dinheirinho para ajudar para a pessoa beber, a gente tem que dar. Às vezes é o remédio para ela. Né? E aqui o nosso patriarca Noa está bebendo vinho até o ponto de ficar embriagado. Né? Eu não incentivo ninguém a ficar embriagado. Né? Quando eu vou tomar minha cervejinha, meu vinho, eu compro de pouquinho, vou lá, tomo em casa, quietinho, ponto final. Eu não incomodo ninguém, não dou trabalho para ninguém. Faz tanto tempo que eu não bebo. Faz alguns meses já. Bom, então é isso, ó. Vamos lá. E ele bebeu vinho e ficou embriagado. E ele estava descoberto dentro de sua tenda. E Rã, Aba de Canaã, né, viu a nudez de seu pai e contou aos seus 2 irmãos do lado de fora. Mas Shena e Afete pegaram uma veste e colocaram no ombro, e se dirigiram de costa e cobriram a nudez do pai deles. E seus rostos estavam voltados para trás, e eles não viram a nudez do seu pai. Noa despertou do vinho, e soube que o seu filho mais moço havia feito a ele. Ele disse: Maldito seja Canaã. Um servo de seus irmãos ele será. Peraí, quem viu foi Rã, não foi Canaã. Maldito seja Canaã. Um servo de seus irmãos ele será. Aí você vai lá atrás, naquele vídeo que eu já postei, e vê que quando Noa desceu da arca, ele dividiu a terra de Israel em 3 partes. A terra, né? Todos os países, né? A parte ali da Europa e da Rússia ficou com quem? Com Iafete. A parte da Ásia e do Oriente Médio ficou com quem? Com Shem. E a parte da África ficou com quem? Com Ram. Todo mundo foi para o seu devido lugar. Só teve um cabeçudo que foi para o lugar errado. Que foi Canaã, o filho de Cã. Ele foi lá e invadiu a terra do tio dele, Shem. E tomou a terra do tio dele. Aí um dos filhos de Shem ficou sem terra. Adivinha quem que era? Abraão. Abraão, a ti eu te darei essa terra. A ti é a tua descendência. Por quê? Porque a terra já era dele. Ele era descendente de Shem. Né? Canaã não era. Canaã deveria ter ficado na África. Aí todo mundo pensa que os israelitas são negros. Não, não são não, guerreiro. Eles têm aparência do quê? Asiática. Né? Mas eles se misturaram com os filhos de Canaã, que eram o quê? Negros. Porque esse cabeçudo desse Canaã aí, né, foi lá tomar a terra do tio dele. E além de Noé ter amaldiçoado aqui Canaã aqui, né, parece que até o próprio pai dele, Cã, amaldiçoou esse Canaã. Ele falou assim: rapaz, você tá indo lá você tá indo lá pra terra do seu tio para tomar a terra dele? Você vai morrer lá, cara. O pai dele tentando avisar ele, né? Que ele ia morrer lá. Mas o cara não escutou e foi. E tomou aquele território que você conhece como Canaã. Né? Que onde que viviam quem? Os cananitas, descendentes de quem? De Canaã. Né? Aí quando Moisés sai da terra do Egito para ir para a terra de Canaã, o Criador fala assim: desce o pau na moleira de todo mundo aí. Por quê? Porque esses caras são tudo invasor de terra. Eles não deveriam estar aí, eles deveriam estar na África. Você entendeu agora? Essa terra pertence a Abraão e não a esses caras aí. Você está entendendo agora? Por que o Criador mandou matar todo mundo lá dentro? Né? Por quê? Porque esse cabeçudo desse Cã aqui, né? E esse cabeçudo desse Canaã aqui, o filho dele, o filho mais novo, fizeram besteira. Aí, o que acontece? Não tinha problema os israelitas casarem com mulheres de outras nações. Por exemplo, Moisés casou com uma midianita.
né? E depois ele casou com uma buxita, Moisés, né? O próprio José do Egito casou com quem? Com uma egípcia. O próprio Abraão casou com quem? Com uma egípcia. Tinha problema casar com estrangeira? Não. Tinha problema casar com cananita. Abraão não deixou Isaac casar com nenhuma cananita. Olha, eu não quero, diz para o servo dele, eu não quero que você deixe meu filho Isaac casar com uma cananita. Vai lá e busca uma esposa para ele. Ele foi lá e buscou Rebeca. Aí, o que acontece? Depois Isaac, né, falou para Jacó, Jacó, vai lá e toma uma esposa de lá, das filhas, né, do seu tio. Né, não casa com o cananita aqui não. Né? Mas aí teve um dos patriarcas que é cabeçudo pra caramba, que foi lá e casou com uma cananita, filho de Jacó. Quem que é esse cabeçudo? Judá. Foi por isso que o filho dele morreu. Por quê? Porque tinha uma maldição em cima desses caras. E os patriarcas sabiam. Né? Por que você acha que Abraão não queria que o filho dele casasse? Porque ele sabia que Noé tinha lançado uma maldição em cima desses caras aqui. Né? Por que você acha que Isaac não queria que Jacó casasse com a cananita? Porque ele sabia que Noé tinha lançado uma maldição em cima desses cananitas. E o próprio Cã tinha lançado uma maldição também em cima deles. Você entende? Vamos continuar. Noa despertou do seu vinho e soube que seu filho mais moço havia feito a ele. E ele disse: Maldito seja Canaã, o neto. Um servo dos servos será ele para os seus irmãos. Ele disse: Bahur et Yahweh Elohim de Shem e de Cã. E Canaã será seu servo. Elohim aumente a Iafete e ele habite nas tendas de Shem. E Canaã seja seu servo. Noa viveu, depois do dilúvio, 350 anos, e todos os dias de Noa foram 950 anos, e ele morreu. Depois que Noa desceu da arca do dilúvio, viveu mais 350 anos. Você sabe quem que Noa educou, de acordo com os livros apócrifos? Até os 14 anos? Pois é, Abraão. Eu vou contar a historinha para vocês. Já que vocês não gostam muito de livro apócrifo, porque não lê, né? Porque os caras da igreja não deixam vocês ler. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Quando Abraão nasceu, eu fechei já a escritura, tá? Agora eu vou contar um pouquinho de história para vocês. História israelita. Quando Abraão nasceu, foi que nem quando o Machia nasceu. Diziam que ele seria um príncipe que lhe governaria toda a terra. Tá? Mais ou menos assim. E aí o rei daquela época, se não me engano era Nimrod, ele ficou sabendo que esse rei iria tomar o lugar. Aí ele pegou e falou assim, ó, Terá, eu fiquei sabendo que esse rei que nasceu é seu filho, traz ele aqui para eu matar. É só que Terá pegou um filho de uma serva e levou. E pegou Abraão e escondeu na onde? Junto com Noé. Todo mundo tinha medo do cara. O cara tinha uma estatura gigantesca, né? Não era forte pra caramba. E todo mundo tremia de medo dele, do que ele falava. Porque se ele lançasse uma maldição ali, já era, guerreiro. Né? Então, Terá pensou o seguinte: eu vou esconder esse meu filho que recebeu uma promessa junto com Noé. Junto de Noé. Vou falar para Noé criar ele. Porque assim nem Irode vai ter coragem de ir lá buscar o guri. E isso ele fez. Foi lá e levou Abraão para Noé. Aí, com 14 anos, o guri saiu de lá. Aí ele voltou para casa dele. Tudo que ele plantava dava. Tudo que ele criava, tudo que ele punha a mão, melhorava. Aí, Abraão foi lá e quebrou tudinho as imagens de ídolo do pai dele. O pai dele ficou possesso e foi lá e falou pro rei que o filho da promessa estava vivo ainda. O rei falou assim: ah, é? Então, quem que deixou ele viver? Aí, Terá ficou com medo de falar que foi ele. É mole?
Ele falou que foi o filho dele, né? O filho dele mais velho. É mole? O pai de quem? De Lote. Eu acho que é Harã, né? Harã, uma coisa assim o nome do pai de Lote. Aí, esse rei Nimrod foi lá, pegou. Acho que o nome do rei era Nimrod. Foi lá, chamou Abraão e Harã, perguntou algumas coisas lá e falou assim: ó, vamos tacar esses dois na fornalha. Mandou os dois para a fornalha, mas quem deveria ter ido era Terá, tá? E não o irmão de Abraão, que não tinha nada a ver com a história. Mas o que que acontece? Yahweh protegeu Abraão. Ele não foi consumido pelo fogo, mas o irmão dele foi. Sabia dessa história? Pois é, né? Você fala assim, ah, mas Razak, Medraque e Abednego foram jogados na fornalha e não foram consumidos, né? A história vem dessa história aí. Entendeu? Aí depois começa a história de Abraão. Abraão se afasta do pai dele, né? Porque o Criador ordena, e por aí vai. Mas isso é os próximos episódios. Bom, basicamente eu contei tudo que eu sabia. Tem mais coisa, tem mais coisa. Mas mais pra frente a gente conta mais. Tá bom? Bom, eita gota, o vídeo já tá com 40 minutos. Dessa vez eu conversei demais, hein? Dessa vez eu dei atenção demais aqui pro vídeo aqui. Bom, então é isso, a gente vai ficando por aqui. Laila Tov, eu sou Israel Ben Moshe. Siga lá os vídeos da IAT, do nosso querido irmão e apóstolo, Yosef Moshe Kurnotiovsky. Ele que ensinou as duas casas de Israel. E hoje tem um monte de gente ensinando as duas casas de Israel, mas foi ele que foi o precursor, tá? Eu tenho muito orgulho de falar isso. Sem ele, né? Sem uma outra mulher lá dos Estados Unidos, lá, você acha que esse negócio ainda tinha se espalhado pelo mundo? Não tinha nada, né? Então hoje tem bastante gente contando sobre as duas casas de Israel, mas, né? Quem que foi o precursor desse negócio aí? Israel Ben Moshe é discípulo dele, Yosef Moshe Kurnichowski. Com muito orgulho, guerreiro. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Laila Tov, ou Boker Tov, ou Erev Tov, dependendo do horário que você está assistindo. Shalom, shalom. Tchau.